Não foi necessário nem passar um mês desde o lançamento de Godzilla e Kong, o Novo Império nos cinemas, para as pessoas envolvidas no filme já estarem falando sobre uma nova sequência de uma forma bem aberta. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas declarações recentes do próprio Adam Wingard, que dirigiu o The Ninja Party, onde ele acaba revelando seus planos para o próximo filme mais focado no Godzilla. Segundo as palavras do diretor, muito provavelmente teremos o icônico vilão Destroyer vindo a aparecer em um futuro próximo. Além disso, alguns nomes importantes dentro da Legendary e da própria Warner falaram sobre a sequência da franquia de monstros gigantes. Será que ainda vai demorar muito pra gente ter uma continuação? Isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto pra mais um vídeo. Godzilla e Kong, o Novo Império, segue aumentando seus números de bilheteria ao redor do mundo. Vamos combinar que isso não é nenhuma surpresa pra gente que tem acompanhado essa franquia desde o começo do seu universo, onde a gente sempre soube da grande capacidade que ela possui. Ainda mais quando o filme em questão junta as duas figuras mais memoráveis dentro da cultura pop, que são justamente o Godzilla e o Kong. Talvez algumas pessoas ainda não tenham entendido muito bem como é que funciona, tudo isso, o potencial que tem esses dois. Muito por conta de Godzilla vs Kong não ter tido números tão impactantes. Mas o que essas pessoas acabaram não percebendo é que aquele filme foi sim um grande sucesso para o momento que ele foi lançado. É só a gente lembrar que Godzilla vs Kong estreou bem no meio de uma pandemia que tinha afetado os cinemas do mundo inteiro. Foi até por isso que o filme foi lançado ao streaming junto, com a estreia nas telonas, que certamente afetou na bilheteria, que também já seria prejudicada pela capacidade reduzida nas salas de cinema. Apesar disso, Godzilla vs Kong faturou mais de 400 milhões de dólares. Isso certamente fez com que a Legendary e a Warner crescessem seus olhos para uma continuação que reunisse os dois titãs novamente. Até porque agora não haveria mais nenhum obstáculo na arrecadação do longa e enfim saberíamos o impacto que Godzilla e Kong proporcionam no mesmo filme. É bem verdade que para isso ser possível, os produtores eles precisaram fazer uma mudança de última hora, já que originalmente os planos iniciais eram para fazer com que esse fosse um filme solo do Kong conquistando o trono do rei dos primatas gigantes lá de dentro da Terra Oca. Mas como a Warner queria faturar o máximo de possível dentro dessa continuação, eles acabaram adicionando o Godzilla na história. Essa decisão acabou gerando muitas alterações na trama que podem ser assim questionadas por nós, já que em muitos momentos o filme parece perder um pouco, mas o que não dá para questionar é a parte comercial dessa decisão. Eu tô dizendo isso, pessoal, porque Godzilla e Kong, o Novo Império, tem tido um começo de bilheteria ainda melhor do que aquilo que foi previsto inicialmente. Para vocês que não sabem, The Ninja Party teve a melhor estreia de um filme nos cinemas nesse ano até o momento. Sem falar que seu segundo final de semana também foi acima do esperado. Com isso, Godzilla e Kong, o Novo Império já conta com quase 400 milhões de dólares arrecadados no mundo inteiro após pouco mais de 2 semanas que o longa estreou. Então não deve demorar muito para essa sequência superar o seu antecessor em bilheteria. Vale lembrar também que o orçamento desse filme foi menor do que os outros vários que existem dentro dessa franquia, o que não é tão comum, tendo em vista que o Monsterverse da Legendary não para de crescer. Mas enfim, de qualquer forma a gente pode dizer que esses quase 400 milhões de dólares arrecadados já fazem com que o filme tenha se pagado em menos de um mês. É até interessante ressaltar que, segundo um estudo de especialistas em bilheteria, a expectativa é que The Ninja Party arrecade mais de $500 milhão no mundo inteiro. Mas como eu disse antes pra vocês, esse filme ele tem obtido um número superior ao que estava sendo previsto pra ele. Então eu não vou me surpreender se Godzilla e Kong, o Novo Império, superar os 558 milhões feitos pelo filme Kong, a Ilha da Caveira, lançado lá em 2017. Isso faria dessa última sequência a maior bilheteria do Monsterverse até o momento. É até por conta desses fatores que o novo filme já está em pauta nos bastidores da própria Warner Bros. Quem deixou claro essa empolgação pra gente foi o Jeff Goldstein, presidente de produção nacional da empresa. Se liga só no que ele falou recentemente em uma entrevista sobre o sucesso de Godzilla e Kong, o Novo Império nos cinemas. Abre aspas. É incomum que qualquer filme que seja a quarta ou quinta sequência faça esse tipo de negócio. No passado, Godzilla atraiu um público mais geral. Este foi um filme espetacular, uma campanha de marketing espetacular, um encontro espetacular. Acho que esses personagens permeiam a cultura. Fecha aspas. Quem também acabou dando indícios de que um próximo filme vai ser confirmado muito em breve foi a Mary Parents, que é a presidente de produção mundial da Legendary. Essas foram as suas palavras em uma outra entrevista recente. Abre aspas. Este é certamente um resultado emocionante. Estamos em uma boa posição para continuar a jornada, mas vamos ver como o Godzilla e Kong vai desenrolar. Estamos no começo, mas certamente estamos nos sentindo muito bem. Fecha aspas. E bom, vamos lá, pessoal. Não sei pra vocês, mas pra mim, sem apenas
apenas 2 semanas o filme já chegou na boca dos chefões lá da empresa e que querem falar sobre uma continuação, é porque eles já devem ter planos adiantados para uma sequência. E vamos combinar que tudo isso faz muito sentido. Afinal, a gente sabe muito bem que o que essas grandes empresas querem mais? É isso aqui, né? O dinheiro. Então um sucesso como esse que Godzilla e Kong, o Novo Império, tá tendo nas bilheterias é tudo que a Warner e a Legendary precisam para começar a introduzir um próximo filme. Dito isso, resta saber quem é que pode estar comandando essa sequência. Sabemos que Adam Wingard foi o responsável por dirigir tanto o Godzilla vs Kong, como também o Danny Parry. Então vamos combinar que faria sentido ele retornar, né, para fechar essa trilogia. Só que ele também chegou a falar recentemente sobre a grande quantidade de diretores que passaram pelo Monsterverse e como cada um deixou a marca deles. Se liga só nas palavras do Adam Wingard sobre isso, abre aspas. Há sempre a sedução de fazer disso uma trilogia, e acho que existem algumas áreas novas para explorar. Também tem maneiras de continuar a inovar a abordagem do estilo do Monsterverse. O que é ótimo no Monsterverse é que ele permitiu que muitos diretores diferentes o abordassem com seus estilos e paletas de cores únicas. Fecha aspas. A última parte que ele comentou até tem muito a ver com o que volta e meia eu comento aqui no canal sobre alguns filmes terem tons tão diferentes que nem parecem fazer parte da mesma franquia. É só a gente pegar, por exemplo, o primeiro filme do Godzilla, lançado lá em 2014, e comparar ele com esse último, né, o Danny Parry. A diferença das cores e até da narrativa é muito grande, por mais que tenha sido feito 10 anos após o outro. Mas a mesma coisa também serve para o Kong de 2017, que também tem um estilo de direção bem diferente da que vemos nos projetos recentes do Adam Wingard. De qualquer forma, o diretor parece esperançoso em continuar a história que ele tem em mente para essa franquia. Se liga também nessa outra declaração que ele deu sobre os próximos passos do Monsterverse, caso ele venha, né, a dirigir um futuro filme. Obviamente, eu não tomaria essa decisão até vermos o desempenho de um Novo Império nas bilheterias, mas eu definitivamente teria algum interesse em fazer outro desses. Há uma maneira de continuar a inovar, e como diretor, seria emocionante porque eu adoraria uma abordagem diferente na próxima vez. Mas independente disso, sim, há muito potencial, e esperançosamente haverá demanda. Fecha aspas. Como dá pra notar, essa declaração do diretor, ela foi antes, né, do sucesso de bilheteria de Godzilla e Kong, o Novo Império. Só que mesmo assim, ele deixou claro pra gente que ele tem em mente fazer uma continuação. Só que agora que o filme tem quebrado recordes em arrecadação, Adam Wingard voltou a dar entrevistas revelando quais são os seus planos que ele tem para uma sequência do Monsterverse. No caso, o diretor disse que, apesar dos seus 2 filmes terem focado bem mais na narrativa do Kong, no próximo ele gostaria de contar uma história bem mais voltada pro Godzilla. É bem verdade que o diretor, ele não parece ter abandonado a ideia de juntar os 2 titãs, assim como ele fez nos últimos 2 filmes. A única diferença é que agora o Rei dos Monstros, ele teria muito mais tempo de tela e a trama iria girar em torno dele. Sendo assim, o vilão, ele também teria que ser uma ameaça muito mais voltada pro nível do Godzilla e não um novo Scar King da vida. É até por conta disso que o Adam Wingard fez questão de citar numa entrevista recente um dos vilões mais famosos do Lagartão. Se liga só nas palavras dele sobre esse assunto, abre aspas. Um dos principais filmes do Godzilla, pra mim, é Godzilla vs Destroyer. A razão pela qual é um dos meus filmes favoritos é que eu acho que nenhum outro filme do Godzilla, talvez fora o de Minus One e do original de 1954, tenha atingido os níveis tão emocionais. O final daquele filme, quando o Godzilla Jr. morre e posteriormente quando o Godzilla derrete até a morte, é tão comovente e também tão lindo a maneira como eles fizeram isso. O único adversário que conseguiu subjugar o Rei dos Monstros dessa maneira foi o Destroyer. Se eu fosse fazer um outro capítulo do Monsterverse dessa vez, eu gostaria de atingir esse tipo de ressonância emocional. Fecha aspas. E tá, pessoal, vamos lá. Ó, eu não sei pra vocês, mas pra mim, o fato do Adam Wingard fazer questão de elogiar o antigo Godzilla vs Destroyer é um sinal que ele pretende sim fazer algo parecido no próximo filme. Tanto é que o diretor, ele deixa claro que pretende dar aos fãs o mesmo nível de emoção que ele teve ao ver essa antiga produção produzida pela Toho. Eu só fico imaginando como é que ele faria esse negócio de, tipo, o filho do Godzilla morrer e assim o Godzilla ficar extremamente furioso lá na batalha final. Até porque, até onde sabemos, o Godzilla, ele não possui filho nenhum dentro do Monsterverse da Legendary. Embora sim, a gente já tenha visto em 2 ocasiões diferentes o Titânus Doug, que seria um titã da mesma espécie dos Gojiras, tem como a gente afirmar que ele possui algum tipo de parentesco com o Rei dos Monstros para que assim a sua morte trouxesse algum peso para a história. Eu acredito então que a forma deles adaptarem isso, pelo menos que faz mais sentido, é o Destroyer matar essa nova versão da Mothra que a gente viu em Danny Parry. Isso certamente iria irritar bastante o Godzilla, já que ela é a única titã com quem o Godzilla possui mais um tipo de laço afetivo. Uma prova disso é que a simples presença da Mothra lá naquela cena do Egito foi capaz do Godzilla parar a sua luta contra o Kong. Então eu acredito que a Mothra seria
seria a única figura dentro do Monsterverse que, ao morrer, fosse capaz de trazer esse lado vingativo do Rei dos Monstros em uma luta dele contra o Destroyer. Embora eu imagino que muitos fãs iam ficar pé da vida ao ver mais uma vez a Rainha dos Titãs morrendo dentro dessa franquia. Mas ó, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou. Gostou de saber que o próximo filme do Monsterverse vai ser mais focado no Godzilla? Você acha que o Destroyer é realmente o vilão perfeito para essa sequência? Ou você gostaria que um outro vilão fosse adaptado? Deixa então todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!